aos nossos queridos e amados irmãos em Cristo. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria, com grande satisfação no meu coração, com grande alegria no meu espírito, pela vida de Deus, pelo Espírito de vida que há em Cristo Jesus, que eu venho mais uma vez falar com vocês, compartilhar com vocês a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus em comunhão, compartilhando com vocês, sendo edificados mutuamente pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Nesta noite nós iremos falar sobre as bodas do Cordeiro. E neste assunto está incluído a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a Igreja gloriosa. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor pelas bodas do Cordeiro, onde a noiva, a esposa, a noiva do Cordeiro, que é a Igreja gloriosa, irá se encontrar, irá se casar, irá se reunir triunfalmente com nosso Senhor Jesus Cristo, com nosso Redentor. Louvado seja o Senhor pelas bodas do Cordeiro, pela esposa do Cordeiro, a Igreja gloriosa. Louvado seja o Senhor. Vamos ter, irmãos, um momento de oração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, te dou graças nesta noite. Te dou graças pelo teu grande amor em Cristo Jesus. O teu grande amor com que nos salvastes por meio de Jesus Cristo, teu Filho. Ó Pai, te agradecemos, porque pelo sangue de Jesus, o teu Filho, pelo sangue do Cordeiro eterno, nós fomos redimidos, nós nos tornamos a Igreja, o corpo de Cristo, e pelo Espírito Santo fomos regenerados, recebemos a vida de Cristo, a natureza de Cristo, o poder de sermos feitos pela tua palavra viva, a Igreja gloriosa, aquela que pode se encontrar com Cristo, pode estar para sempre com Ele, pode se casar com Ele, se unir eternamente com o Cordeiro. Ó Pai, nesta noite, fala conosco, fala ao nosso espírito pelo teu Espírito, fala ao nosso coração pela palavra de Cristo, pela tua palavra que é a verdade. Edifica-nos, Senhor, purifica-nos também, limpa-nos com a tua palavra, nos faz mais santos, mais justos, para podermos ver mais a Cristo, a conhecer mais o nosso Senhor, a conhecer mais o nosso noivo, o nosso esposo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro eterno. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Nesta noite, irmãos, nós iremos ver Apocalipse 19,
dos versículos 1 até o versículo 10, onde fala deste assunto, desta realidade gloriosa, uma realidade de consumação, quando Cristo e a Igreja irão se unir, irão se casar, irão ter as suas bodas, as bodas do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro com a Igreja gloriosa, o corpo dos vencedores, o corpo triunfante daqueles que venceram, daqueles que superaram todas as coisas por amor a Cristo, para este encontro, para se encontrarem face a face com o noivo. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, por tal palavra, por tal realidade e por tal consumação que ocorrerá nos céus, quando Cristo retornar, se manifestar, se revelar novamente. E Ele vem ao encontro da noiva, ao encontro da Igreja gloriosa. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus. Em Apocalipse 19, a partir do versículo 1, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo,
Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. O início do capítulo, irmãos, embora o principal seja o casamento do Cordeiro com a sua esposa, a Igreja Gloriosa, Cristo e a Igreja, a consumação desse grande mistério. O início do capítulo 19 fala sobre coisas negativas antes que haja o casamento da noiva com o noivo, do Cordeiro com a Igreja Gloriosa. A palavra fala sobre uma meretriz, uma prostituta que foi tratada, foi julgada, foi destruída pelo julgamento de Deus. A noiva é a Igreja Gloriosa, a Igreja triunfante, o corpo dos vencedores, a Igreja verdadeira. Aleluia! A verdadeira esposa de Cristo, a verdadeira noiva do Cordeiro Redentor, que se aprontou. Aleluia! O casamento, as bodas do Cordeiro, só podem ocorrer depois que a igreja estiver pronta, estiver ataviada, estiver gloriosa para o encontro com seu noivo glorioso. E aqui no início do capítulo fala que o Senhor julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, a grande meretriz, a grande prostituta que foi julgada e destruída pelo Senhor, ela é o oposto da noiva, da Igreja Gloriosa, que é virgem e pura a um único esposo. A meretriz, a prostituta, fala de uma falsa igreja, de um falso cristianismo, de uma igreja corrompida, apóstata, idólatra, uma igreja unida com o mundo, unida com a política, com os poderes deste mundo. E essa falsa igreja tem muitas filhas, as suas muitas divisões, as suas muitas ramificações, seus muitos grupos, as suas muitas seitas, as muitas falsas igrejas, que são filhas da mãe, da principal, daquela que começou a corrupção do cristianismo, se unindo ao mundo e posteriormente se tornando apóstata, idólatra, com falsas doutrinas, com muitas heresias, com muitas doutrinas divisivas,
com muitas filosofias que são contra a fé verdadeira em Cristo, que são contra o verdadeiro Evangelho, que contradiz a obra perfeita, a obra santa, a obra gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, no Calvário, na cruz. Quando falamos da cruz, nós não temos em mente um lugar, um instrumento de execução, mas quando falamos da cruz, falamos do Calvário, falamos da morte de Cristo, a morte de nosso Senhor e Salvador, para produzir, trazer à existência a igreja verdadeira, a sua noiva. E essa meretriz é uma falsa igreja, uma falsa religião, um culto idólatra, com muitas divisões, com muitas inverdades, com muitas ideias que distorcem, deturpam as realidades espirituais reveladas nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Deus, no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, na Palavra de Deus do Novo Testamento. E muitas ideias que também distorcem o que é a igreja verdadeira, o funcionamento da igreja verdadeira, a natureza da igreja, a função da igreja, o significado espiritual e celestial da igreja, anulando o chamado celestial da igreja, reduzindo a coisas terrenas, a coisas passageiras, a coisas materiais, a coisas que trazem apenas vanglória, enaltecimento ao ego do homem, e não a genuína salvação, a genuína transformação que produz edificação, a edificação da Igreja de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Estas são as palavras de Cristo em Mateus 16, quando revelou a igreja. O Pai havia revelado Cristo e Cristo revelou a igreja. Alguns dizem que essa revelação também é uma profecia do Senhor Jesus. Ele profetizou que a igreja dele será edificada por ele. E as portas do Hades, as portas das trevas, da morte, não prevalecerão contra a igreja edificada. Louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, queremos entrar sobre a igreja verdadeira, a igreja gloriosa, a esposa. O que nós notamos aqui é que, ao mesmo tempo que a igreja está sendo edificada, a Babilônia também está sendo edificada. E a noiva somente se encontrará com o noivo quando a falsa igreja, o falso cristianismo, a falsa religião cristã for julgada e destruída, desmascarada pelo Senhor, pelo julgamento de Deus. Então
a noiva se manifestará com o noivo. Louvado seja o Senhor. Já no versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Nesse tempo haverá o louvor de Deus a todos os seus servos, a todos os que o temeis. Tanto aos grandes quanto aos pequenos. Aqui nós vemos, irmãos, que os servos de Deus, eles temem a Deus. O serviço e a adoração a Deus estão intimamente relacionados com o temor a Deus. Algumas semanas atrás nós vimos sobre o Salmo 34, sobre o conhecimento ao temor do Senhor. O temor ao Senhor é um temor santo, positivo, de não entristecê-lo, de não envergonhá-lo, de não envergonhar o nome do Senhor, não envergonhar o testemunho do Senhor, não fazer com que o ministério, a obra do Senhor sejam censurados. E temer ao Senhor é andar corretamente, é fazer o bem aos nossos irmãos, fazer o bem a todos os homens, a andar de forma que os homens possam ver a bondade de Deus em nossas vidas, que eles possam ver que o Senhor é bom, que o Senhor é bondoso, que eles possam provar através de nossas vidas que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia! Aqueles que servem ao Senhor também temem ao Senhor, também têm o temor ao Senhor. Então nós vemos que tanto os grandes como os pequenos, existe servos de Deus que são grandes, grandes porque têm maior revelação, maior intimidade, maior utilidade nas mãos do Senhor, segundo a vontade e determinação do Senhor. E tem os servos menores, pequenos, que têm menos revelação, menos utilidade comparativamente ao Senhor, são menos úteis comparativamente nas mãos do Senhor. Mas todos eles, os grandes e os pequenos, todos são servos verdadeiros de Deus, todos temem ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são chegadas, porque a esposa a si mesma já se ataviou. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, se preparou, está pronta, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
Aleluia! A noiva, a esposa do Cordeiro, a ela foi dada se vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Aqui, irmãos, nós vemos os atos de justiça dos santos, que formam a noiva, a igreja gloriosa que irá entrar nas bodas com o Cordeiro. Os atos de justiça dos santos são a justiça pessoal dos santos, a justiça deles em Cristo Jesus, os atos de justiça feitos em Cristo Jesus, feitos pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra viva de Deus, pela unção do Espírito Santo. Eles tiveram a disposição santa, a disposição justa de terem atos de justiça em suas vidas, porque a vida de Deus está nos santos, o Espírito de Deus habita nos santos, o Espírito de Deus vivifica a nova vida, a nova natureza, e há um desejo no coração, um desejo que nasce no Espírito, de ser santo e justo, de ser semelhante a Cristo, porque o desejo da noiva é encontrar-se com o noivo, e ela precisa estar preparada, precisa estar santa, precisa estar justa, precisa estar madura, crescida espiritualmente, semelhante ao seu noivo, para poder casar-se com ele, o Cordeiro Redentor. Nós vemos aqui, irmãos, que mesmo na consumação, a igreja gloriosa, preparada, a palavra diz que ela se casa com o Cordeiro que morreu na cruz, que derramou o sangue dele para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida eterna. Louvado seja o Senhor. A palavra em todo o Novo Testamento, mesmo após a ressurreição, a ascensão, a entronização, a glorificação de Cristo, Cristo sendo Senhor sobre todas as coisas. A palavra nunca ignora a obra redentora feita no Calvário. A palavra sempre se volta, porque o nosso fundamento é o sangue do Cordeiro que foi derramado. É por ele que nós vencemos o tentador e nos mantemos numa posição justa e recebemos a disposição de sermos justos, de sermos semelhantes a ele, que é o justo. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Aqui, irmãos, há dois movimentos para esse grande mistério se consumar, esse grande casamento acontecer. Há o movimento do noivo, Efésios 5, que está cuidando da igreja, alimentando a igreja com a sua palavra, limpando a igreja, purificando a igreja, deixando ela livre de qualquer mancha, de qualquer ruga, de qualquer defeito, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, e do outro ao movimento da noiva, ela a si mesmo se ataviando com os atos de justiça, vivendo uma vida para ser semelhante a Cristo, para poder estar madura, estar pronta, crescida espiritualmente, para poder se casar com seu noivo, com o Cordeiro Redentor,
Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Vamos olhar Efésios 5, irmãos, para ver com mais detalhes e com mais exatidão. Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o movimento de Cristo, a ação de Cristo, o agir de Cristo por meio da sua palavra, para que a igreja possa ser apresentada a Ele como igreja gloriosa, santa e sem defeito. Em Apocalipse 19, nós vemos o movimento da igreja em relação ao noivo. Ela a si mesmo se ataviando com os atos de justiça. Ela andando em boas obras em Cristo Jesus. Conforme Efésios 2, em 1 Pedro 3, encomendai a vossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Ela andando na prática do bem. Ela semeando no Espírito, para do Espírito colher vida eterna. Ela, os santos, com seus atos de justiça, andando em amor, andando na luz, andando no Espírito, andando e praticando a palavra de Deus, guardando os mandamentos de Cristo em relação à igreja, em relação ao nosso próximo, aos nossos irmãos, e guardando-se incontaminada, ela se preparando, ela se tornando pura e santa para o seu noivo, vivendo uma vida de temor a Deus, uma vida que glorifica a Deus, que manifesta a justiça de Deus, uma vida que manifesta a santidade de Deus, a vida de Jesus, permitindo ser edificada com ouro, prata e pedras preciosas. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, porque ela a si mesma se ataviou com os atos de justiça, amando o Senhor, amando todos aqueles que Deus ama. Ela a si mesma se ataviou, viveu uma vida de justiça, seguindo a Cristo, vivendo como Cristo viveu, permitindo que o Senhor vivesse nela, fazendo os seus atos de justiça por meio dela. Somente o Senhor vivendo em nós e nós vivendo nele, podemos ter os atos de justiça, podemos ter a disposição santa, a santificação disposicional, para termos os atos de justiça. E somente pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, nos vivificando, baseado na justiça de Deus em Cristo, no Calvário, é que podemos
ter os atos de justiça. Primeiro, crendo nele, tendo fé em Cristo, são os primeiros atos de justiça. Crer nele e obedecer a ele pela fé. Uma fé que crê e recebe, uma fé que se une a ele e uma fé que o obedece, tendo atos de justiça, tendo uma vida semelhante à dele, para podermos nos casar com ele, podermos estar prontos para o grande dia, para o grande encontro, o encontro triunfante do Cordeiro e sua esposa, a Igreja gloriosa. Amado e bendito Senhor Jesus, te damos graças pela tua palavra que é a verdade. Te damos graças, Senhor Jesus, porque tu és o Cordeiro Redentor. O teu sangue foi derramado para produzir a noiva, a igreja. E o Senhor tem falado continuamente a tua palavra para nos fazer igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, santa e sem defeito, para crescermos, amadurecermos e nos tornarmos semelhantes a ti, para podermos nos encontrar com o Senhor naquele dia. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tal misericórdia, por tal graça, por tal grande amor que tu nos concedestes. Te amamos, Senhor Jesus, amamos a ti. Nos faz, Senhor, pelo poder do teu Espírito, pela tua vida vivificada em nós, pela tua natureza vivificada e manifestada em nós, podermos ter os atos de justiça para nos ataviarmos, estarmos prontos para o encontro com o Senhor. Ó amado Senhor Jesus, te pedimos nessa noite, seja misericordioso para conosco, age em nosso favor, age pelo teu Espírito. Em teu nome santo oramos, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Que possamos, irmãos, meditar esta palavra, orar esta palavra, termos comunhão sobre ela, porque o Senhor quer nos fazer uma igreja gloriosa, santa e sem defeito, para sermos a sua noiva, a sua esposa, naquele grande dia. Por isso, devemos ter os atos de justiça, andarmos em sua palavra, andarmos em amor, andarmos em fé, vivermos no Espírito, andarmos e vivermos no Espírito, semeando no Espírito, para do Espírito colher vida eterna. Quando temos vida eterna em nós, podemos ter os atos de justiça. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Te amamos, Senhor Jesus, te adoramos, ó Cordeiro Redentor, te damos graças pelo teu sangue. Nós nos casaremos contigo, o nosso Redentor, o nosso amado Senhor e Salvador. Ó Cordeiro Eterno, te adoramos, te louvamos, te agradecemos pelo teu grande amor. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Um abraço fraternal a todos vocês, irmãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos vocês. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus e Pai. Aleluia!